as diferentes pessoas, não é? Que são de áreas diferentes, têm histórias de vidas diferentes, etc. Como é que elas estão a absorver tudo isto, não é? Como é que elas estão a conseguir encarar esta pandemia, não é? Esta fase de pandemia? Que reflexões é que têm tido relativamente a isto? Já tenho falado com algumas pessoas, algumas têm assim, ideias já assim muito vincadas e reflexões assim muito estruturadas à volta disto, outras até se mostram algo desencantadas pelo facto de agora estarem a retomar o contacto com outras pessoas e em contexto de trabalho, etc. E perceberem, então mas as pessoas estão a fazer exatamente a mesma coisa ou quase a mesma coisa e não aprenderam muito com isto, não é? Também é verdade que não houve assim muito tempo para pensar sobre algumas coisas, principalmente aquelas pessoas que estavam sempre muito ocupadas. Mas na tua visão, o que é que tu absorveste tudo isto? Olha, Tiago, se numa fase inicial, de facto, quando isto surgiu, e surgiu de uma forma muito inesperada para todos nós, estávamos muito focados na questão da saúde e do problema sanitário que esta pandemia nos trazia, a situação foi evoluindo e nós fomos, de facto, preocupando-nos com outras áreas da nossa vida que foram ficando afetadas, nomeadamente a questão económica, a questão social, familiar até, portanto, houve aqui, de facto, algumas mudanças, não é, que este período tão curto, estamos a falar de 2-3 meses, trouxe, de facto, à nossa vida. Muita incerteza, não é? Sim, sem dúvida. Porque há coisas que nós conseguimos prever, não é? Certo. Há outras coisas que nós ainda não sabemos muito bem o impacto que vai ter, não é? É verdade. Em termos económicos, em termos financeiros, enfim, no impacto que tem nas famílias e o quanto desorganiza também as famílias, não é? Sem dúvida. E há aqui uma questão que, de facto, que eu tenho refletido muito sobre ela neste contexto todo, de facto, acabou por afetar a nossa vida em várias áreas. E há aqui uma questão que eu acho que é importante, que é a comunicação, que é, no fundo... Se transformou, não é? Completamente. Mas eu acho que há que chamar a atenção para essa questão da comunicação, que de alguma forma tem agora contornos diferentes e nos veio aqui alertar também para algumas coisas, que tem a ver com a questão da globalização, deste desenvolvimento desenfreado das novas tecnologias e do encarar da comunicação de uma forma diferente, da comunicação à distância, não é? Que todos nós, nos últimos anos, nos fomos focando muito e pensamos que substitui de alguma forma, que é suficiente e que substitui o contacto presencial com os outros. Até porque muitas vezes acabamos por relegar para segundo plano este contacto presencial em questões muito simples do nosso dia-a-dia. Tiago, de certeza que já aconteceu a todos nós, estamos em casa, estamos eventualmente a jantar, o meu marido está a falar comigo, mas eu estou com o telemóvel e, portanto, não estou a prestar grande atenção ao que ele me está a dizer. Porque naquele momento é importante eu ver novidades naquela rede social, mandar uma mensagem a alguém. E, portanto, estou a desvalorizar aquilo que é o meu contexto de felicidade, no fundo, que é a minha família. E às vezes nem temos muita consciência, não é? Sem dúvida, às vezes nem Tiago, nos apercebemos. Sem dúvida. Se tivesse alguém a filmar aquilo que nós estamos a fazer, não é? Nós, se calhar, acabamos por ganhar esse nível de consciência. Ou se alguém nos chama a atenção. Embora muitas vezes também nos chamam a atenção e nós negamos, não é? É isso Acaba por mesmo, também acontecer isso. Apesar de alguma forma, essa consciência de que não estamos a fazer o correto, não é? Está no nosso subconsciente, mas nós continuamos a fazê-lo, não é? Porque também sentimos essa necessidade e, no fundo, a própria organização da sociedade também nos obriga a isso e a estar sempre ligados, ainda que de uma forma indireta, aos outros. E o que é que eu queria refletir com esta questão, Tiago? É que o facto de, nesta fase, nos obrigar de alguma forma a ficarmos confinados ao nosso espaço habitacional, as nossas relações de proximidade, de contacto, ficaram de facto cingidas àquele espaço. E nós tínhamos ali quase que todo o tempo para dispormos para as redes sociais, para os contactos através do telefone, para as mensagens, para as videochamadas, mas nós sentimos, eu senti isso e acredito que todos tínhamos sentido muita falta do contacto presencial com aqueles que nos são queridos, com a nossa família, com os nossos amigos, porque eu acho que aquilo que nos faz verdadeiramente felizes é o contacto com os outros, pessoal, o olhar, o toque, o cheiro, não é? o toque, o perceber muitas vezes as expressões faciais que às vezes tanto nos dizem, não é? Tu chegas ao pé de alguém que de facto te é importante e às vezes não precisas que a pessoa fale contigo, não é? É suficiente tu veres na cara alguma expressão que te faz sentir que a pessoa pode estar preocupada, pode estar mais triste, mais alegre e, portanto,
Eu acho que nos veio também alertar esta questão para o facto de nós sermos incontornavelmente seres sociais e precisamos deste contacto com os outros para nos sentirmos felizes. Nós próprios, Vera, quando chegamos aqui, não é? Nós não nos cumprimentamos como é habitual. Exatamente. E é estranho, não é? É uma estranheza muito grande para nós. Espera aí, agora, não posso fazer isto, mas porquê é que eu não posso fazer isto? E percebemos porque é que não podemos fazer isso. Mas é muito estranho, nós nos conseguimos adaptar a isto. É estranho, Tiago, e eu tenho algum receio que de facto haja hábitos que deixem de o ser, de uma forma mais definitiva. E eu acho que isso é negativo também. Sim. Naturalmente, nesta fase temos todos que ter os cuidados devidos, é evidente, mas é muito importante isso, o toque, o abraço, e eu acho que é isso que nos faz sentir vivos, da mesma forma que nós fomos verbalizando para com os outros essa saudade, essa necessidade, os outros também foram verbalizando connosco, não é? E isto faz-nos pensar de facto que temos se calhar que encontrar aqui um maior equilíbrio entre aquilo que são aquilo que é o nosso tempo, a forma como gastamos no fundo o nosso tempo, não é? E se calhar importante mesmo é estar presente e tentarmos privilegiar um bocadinho mais essa presença, essa nossa presença junto dos outros. Mas temos isso, Vera, temos que agora, pelo facto de nos termos adaptar a uma situação nova e no fundo nós estamos mais distantes uns dos outros e se calhar com menos contacto também em termos da frequência, que depois isto venha a criar-se um hábito que vai demorar muito tempo a sair. Temos isso? Eu acredito que sim, Tiago, até porque me apercebo disto numa esfera familiar muito próxima, não é? Eu ainda, apesar de ter já contacto, nomeadamente com os meus pais, eu ainda não os cumprimento com um beijo e com um abraço, ainda não fazemos isso. Pronto, é evidente que se calhar com estas pessoas mais próximas estes contactos vão retomar e esta habituação naturalmente de nos abraçarmos e de nos cumprimentarmos, mas eu também o fazia no meu contexto profissional, etc, e receio de facto que isto venha a não acontecer. E eu acho que é importante, eu acho que é isto que nos enche o coração, nos enche a alma, este contacto com os outros, acho que é realmente importante. É giro, sabes, porque eu acho a tua reflexão mesmo interessante, porque nós até podemos olhar para as coisas de outra forma nesta fase, que é, nós afinal agora percebemos que as tecnologias podem nos ajudar muito a estar em relação com os outros. E, por exemplo, os jovens, que são muito criticados por estarem sempre agarrados ao telemóvel, muito etc., se calhar olham para as gerações mais velhas, não é? E dizem assim, afinal, vocês agora também adotaram estes comportamentos e afinal veem que isto pode ter grandes resultados. Mas aquilo que tu trazes e a reflexão que tu trazes, que é muito interessante, é por isso que é rico, não é? Nós percebemos aqui a visão dos outros. É mesmo giro perceber aqui que, afinal, a tecnologia vem ajudar em parte, não é? Sem dúvida. E podermos estar em contacto com os outros de uma forma fácil, não é? Através de videochamada, etc. Mas, ao mesmo tempo, há aqui esta necessidade do toque e a emergência de poder refletir sobre isto, não é? O quão é importante haver aqui a proximidade, o toque e perceber que esta é uma situação excepcional. Porque isto é algo que é muito repetido, não é? Uma mensagem que é muito repetida, até pela ordem dos psicólogos, não é? Precisamente que nós temos que perceber que este é um momento excepcional e sendo um momento excepcional nós temos que adotar aqui medidas excepcionais e ter comportamentos excepcionais. E esta reflexão que traz acho que é muito interessante porque no fundo faz que as pessoas percebam que, atenção, que isto não é para a vida toda. Exatamente, nós precisamos de continuar a estar atentos, até porque muitos de nós começamos a perceber que o toque faz toda a diferença e que nós precisamos estar ligados aos outros. Tu trabalhas numa área, és assistente social, não é? E trabalhas numa área que no fundo convives com uma população, desde os mais novos até aos mais idosos, mais carenciados, etc. Da tua experiência, daquilo que tu também tens visto e vivido agora, o que é que tu vês que tem tido assim um grande impacto numa população em particular ou alguma coisa em particular? Como é que tens analisado isso? Tens estado atento a esse lado? Sim, Tiago, inevitavelmente, porque de facto eu trabalho com várias faixas etárias e nesta fase acredito que são sobretudo os idosos, os séniores, que mais têm sofrido com a questão do isolamento e deste confinamento. Por uma razão muito simples, porque eles também já viveram mais tempo do que nós e de facto o que sempre privilegiaram
foi de facto este contacto presencial, o convívio in loco, não é? Porque estão menos habituados e menos à vontade com a questão das novas tecnologias. Certo. E, portanto, para eles, desafio as gigante, não é? relações fazem-se, alimentam-se neste contacto presencial, seja com a família, com os vizinhos, e, portanto, de facto, eles estão a ser sentir muito dificuldades, afetados, não é? a sentir muitas adaptar-se a dificuldades. isto. Por várias razões, não só por esta também, não é? Enquanto que nós, de facto, conseguimos colmatar um bocadinho aqui o nosso isolamento, é verdade, com as novas tecnologias que ajudam, é como digo, acho que não são suficientes, mas que nos ajudam. Para os mais velhos é um bocadinho mais, pelo menos difícil, para alguns, é sim. de facto um bocadinho mais difícil. Mas a situação deles é mais difícil também por várias razões, Tiago, porque muitas vezes vivem sozinhos e, portanto, se já têm por regra também, menos relações pessoais e sociais do que nós, que saímos todos os dias, que vamos trabalhar e, portanto, temos uma rotina e que nos permite ter contacto também com muita gente, para além dos nossos familiares e dos nossos amigos. Por regra, são pessoas que já têm menos relações, que convivem diariamente com menos pessoas. O facto de, portanto, ficarem confinados ao espaço habitacional, por exemplo, muitas vezes, lá está, vivem sozinhos. Ou então, também por questões de segurança, porque constituem um grupo de risco, nem os familiares, naquela fase mais complicada, iam também lá à casa. Mesmo e os medos, não é? Os medos que são criados, sem dúvida, não é? Mesmo a relação com os vizinhos, de certeza que se transformou, Tiago, porque os vizinhos são, de facto, muitas vezes uma rede de suporte e apoio importante, nomeadamente nestes meios mais rurais, mais pequenos, em que há, de facto, ainda as relações de vizinhança. E, portanto, até isso se transformou e as pessoas ficaram muito confinadas ao seu espaço. Mais ainda, temos também um grupo, e no meu caso em particular, eu lido diariamente com cerca de uma centena de idosos que são ainda muito ativos e que têm aqui uma faixa etária bastante alargada. Nós temos pessoas dos 60 e qualquer coisa até aos 80 e muitos. E alguns deles são ainda muito ativos e utilizam com muita facilidade as redes sociais, e nós criamos até um grupo para que possam conversar através de videochamada ou de mensagem. Eles estão felizes com essa introdução que também nos fomos ensinando, porque não contávamos com isto. É a valorização das competências, não é? Sou capaz de fazer isto, não é? Sem dúvida. É ótimo. E aí foi também importante. Mas depois há também ali um grupinho, lá está, que não domina tão bem, que tem mais dificuldades, que está de facto mais só. E são esses, sobretudo, que nos preocupam. E agora, Vera, desculpa, repara, na conjugação, não é? Entre a dificuldade de eu conseguir mexer nas tecnologias, não é? Conseguir contatar com os outros desta forma e depois viverem isolados, não é? Sem contacto nenhum. Podem utilizar as tecnologias para estar em contacto com alguém da comunidade, não é? Que não precisa de ser da família, e às vezes esquecemos disto. Porque eu vi muito nesta fase de confinamento a passarem mensagens de como é que nós nos devíamos organizar em termos familiares, como é que nós conseguíamos estar em contacto uns com os outros, mas esquecemos que algumas pessoas não têm estes contactos ou têm muita dificuldade em conseguir contactar, não é? Sim, Tiago. Há algumas, como digo, esse grupo também com o qual eu tenho contacto e que está, de facto, mais isolado e que nós procuramos manter um contacto telefónico e temos já também feito algumas deslocações ao domicílio, sempre em segurança, mas levamos até eles algumas atividades para poderem realizar, algumas atividades que eles faziam no nosso contexto, porque eles verbalizaram exatamente essa necessidade. E então nós fomos até eles não é? Muitas saudades, é verdade, eles verbalizam muito isso, mas mesmo no contacto telefónico, porque são os vários técnicos que lidam com eles, que vão ligando, hoje ligo eu, amanhã liga outra colega, e é extraordinário a sensação do outro lado de satisfação e de felicidade por nos termos lembrado deles, e é muito isto, e dizem-me muitas vezes, agradecem, de facto, sentem-se muito gratos por estarmos a ligar, por nos termos lembrado. Muitas vezes quase que percebemos que estão a chorar do outro lado, porque estão de facto tristes. Perguntam muito, querem muito que eu lhes diga uma data para retomarem as atividades, o que é até difícil de gerir, porque depois não podemos também ter esta visão negativa de não sei, vai demorar ainda muitos meses, porque eles, alguns não deles alimentam ali os medos já a deles, revelar a alguns ansiedade, sinais não é? até de alguma depressão também que nos preocupa, mas ao mesmo tempo temos de ter muito cuidado com as palavras, porque se eu falo hipoteticamente numa possibilidade num mês, então espalham a mensagem de que eu disse que em tal mês já íamos retomar as atividades, porque de facto eles estão muito sedentos disto, eles precisam deste contacto, porque muitas vezes, Tiago, também
para alguns deles, são de facto as únicas relações, os únicos contactos que têm num dia inteiro. Somos É nós. quase um dia cinzento, não é? Em que de repente as nuvens saem e aparece ali o sol, não é? Sim, e eles sim, veem e, as portanto, coisas dessa forma. agora, um dia atrás de outro, dentro de casa, fechados, onde de facto não convivem com ninguém, porque eles sentem esta necessidade também, lá está, do contacto. Certo. Porque são pessoas com 70 ou 80 anos que se habituaram, é como digo, a alimentar as relações assim, no contacto presencial, não é? Não é à distância, isto faz-lhes confusão. Sim. É bom, mas não chega. E nós sentimos de facto muito isso. E diz-me uma coisa, Vera, quando nós chegamos aqui, eu vi-te com o livro na mão. Sim. Que relação é que este livro tem alguma relação com aquilo que nós estamos a falar agora? Porque é que tu decidiste vir passear com este Muito livro? bem. Olha, Tiago, este livro, de facto, eu já o li há alguns anos. Eu gosto imenso deste Augusto autor, Cury, do Augusto Cury. Psiquiatra. Acho que ele é extraordinário e tem imensos Sim. ensinamentos para nos transmitir. E Através dos imensos livros, não é? Tem imensos livros que ele tem, sim. E, portanto, através das histórias que ele também nos vai contando, ele passa-nos mensagens. Eu acho que se estivermos, de facto, atentos e a ler com o intuito de interiorizar aquilo que estamos a ler, e ele tem, de facto, aqui mensagens muito importantes para nos passar. E eu acho que este livro tem tudo a ver com a época que estamos a atravessar, porque nos fala das pessoas e nos fala da importância de olharmos para as pessoas não como uma circunstância isolada, mas de termos a capacidade de olharmos para a pessoa como uma mescla, digamos assim, muito complexa, com uma história de vida, com um conjunto de sonhos, de expectativas. Isso nos faria, se todos tivéssemos a capacidade de olharmos para cada um dessa forma, certamente teríamos uma sociedade mais justa, mais equilibrada, menos discriminatória, não é? Muitas vezes porque algum comportamento ou alguma atitude de alguém nos leva logo a fazer um juízo de valor daquela pessoa. Cada pessoa é uma pessoa, não é? Sem dúvida alguma. E faz-me lembrar uma coisa, sabes que eu uma vez estava a ver um jogo de futebol e nós gostamos sempre mais de uma equipa do que de outra, gostamos mais dos jogadores, às vezes até não gostamos de alguns jogadores, não gosto nada desse jogador, etc. E de repente eu comecei a olhar para os jogadores e disse assim, estes jogadores também já foram crianças, não é? Que sonhos é que eles tinham, não é? Eles passaram por quê? Com a família, na escola, nas suas vidas, para conseguir chegar aqui. Que direito é que nós temos de estar a criticar, não é? De estar aqui a ter alguma hostilidade com estas pessoas por causa de um comportamento A ou B, ou porque não gostamos do clube, ou o que quer que seja. O que direito é que nós temos, não é? É uma pessoa, valorizar, é um bocado isso que estás a dizer, não é? Ou seja, sem dúvida, sem dúvida. O livro fala concretamente, Tiago, de um jovem que acaba de ficar